Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e esse é o nosso estudo da revista Espírita.net. Iniciamos o estudo desse importante site, um site que a gente quer muito ajudar que as pessoas conheçam, passem a ler o seu conteúdo, porque se trata de um site atual onde um grupo de espíritas que seguem Allan Kardec praticam as evocações, se comunicam com os espíritos regularmente e publicam muitos desses trabalhos, dessas comunicações que eles realizam no grupo deles. Eles publicam nesse site revistaespírita.net. O site tem esse nome, Revista Espírita, justamente para lembrar aqueles aquele que este grupo segue, né, que é Allan Kardec. Então, nos mesmos moldes de Allan Kardec, eles publicam as evocações e fazem as evocações. A gente vai ver que muitos casos que a gente lê na Revista Espírita de Allan Kardec, eles têm histórias parecidas, evocações parecidas que são feitas hoje. Isso é o mais importante. A gente abriu o espaço do Kardec Tube, que é um canal exclusivamente para Kardec, porque se trata de um trabalho que se destaca aí no movimento espírita por trazer de volta a prática mediúnica segundo Allan Kardec, como Allan Kardec orientava. Então, eles evocam os espíritos superiores, como Kardec fazia. Eles evocam os espíritos que participaram do trabalho de Kardec. Eles evocam o próprio Kardec. Eles também têm o uso da evocação para conversar com os parentes, os amigos, para ter notícias, para matar a saudade, para ajudar os espíritos, para ter orientações dos espíritos. Esses espíritos que por muito tempo ficaram sem ser chamados pelo movimento espírita, eles estão revivendo os ensinamentos de Kardec na prática. Por isso que é o espiritismo na prática, né? As evocações. Então é um trabalho muito sério e que a gente procura, então, aqui, cada quinta-feira, a gente vai estudar, são casos reais, e vai refletir um pouco. A gente iniciou na semana passada o primeiro caso aqui do nosso estudo, né? Eles publicam mensalmente, como uma revista mensal, né? Os conteúdos. A gente pegou um deles, que é a cura da obsessão motivada por suposta violação de um código de honra. É um artigo que está lá no site revistaespírita.net. É um artigo de outubro de 2024. A gente está refletindo um pouco sobre ele. Se você não assistiu o nosso estudo passado, fica gravado. Tudo que a gente faz aqui no Kardec Tube fica gravado. E você pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Você procura aí a playlist no canal Kardec Tube e você vai ver revistaespírita.net. Lá vai ter o primeiro estudo. Hoje é o segundo. O primeiro, a estreia desse programa, a gente mostrou o site, apresentou o site. Semana passada a gente iniciou esse caso e hoje a gente vai continuar. Então, você que não conhece ainda, acesse revistaespírita.net. Você vai se surpreender com os ensinamentos, com as evocações que tem lá. O Kardec Tube é hoje um dos canais que mais produz conteúdo sobre a obra de Kardec, tendo Kardec como referência, tendo Kardec como mestre. Nós temos aí uma programação diária de segunda a sexta. Segunda de manhã, das 11h30 ao meio-dia, de segunda a sexta, nós temos o Kardec a meio-dia. É uma pequena conversa sobre temas variados e sempre pautado, evidentemente, em Kardec. Segunda à noite, nós estudamos o Livro dos Espíritos, no canal do Lauro, no Estudar Kardec, mas eu também reposto o estudo aqui no Kardec Tube. Na terça-feira, a gente
tem o estudo da obra O Nosso Lar, mas é um estudo crítico usando as obras de Kardec. Quarta-feira a gente estuda à noite, às 20h30, o que é o Espiritismo. Hoje, às 20 horas, nós estudamos a revista espírita.net, esse site. E amanhã, na sexta, nós estudamos o Livro dos Médiuns. Então vejam que são 10 programas diários. Desses 10, 9 são abertos publicamente. O estudo de sexta-noite aqui no KardecTube, no YouTube, das 20 às 21, o estudo do Livro dos Médiuns, toda sexta. É um estudo fechado só para quem é assinante do KardecTube. Então, se você quer estudar conosco a mediunidade, aprender a praticar a mediunidade segundo a obra de Kardec, lembrando que não existe obra melhor para você estudar e praticar a mediunidade, você assina o KardecTube e participa do estudo conosco, numa live igual a essa daqui. Só que você tem que assinar para poder assistir, senão você vai clicar lá no link e ela não vai abrir. Vai colocar aqui no link e não abre. Então como é que faz para assinar? Você vai em Seja Membro, aqui dentro do canal KardecTube, e assina por R$19,99. Então você ajuda o canal e ao mesmo tempo a gente retribui isso dando mais conhecimento. E lembrando que os outros 9 programas que a gente publica são aí gratuitos. Você pode aprender e saber muito sobre Kardec. O nosso intuito, evidentemente, não é substituir o estudo das obras de Kardec, mas é ajudar você a ler as obras de Kardec. Antes de passar para o Lauro, mais um pedido. Lembrem de você que está aqui assistindo, seja agora ao vivo, seja depois no gravado, clique no curtir o vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Não saia daqui sem curtir o vídeo e sem se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que os estudos ficam todos gravados, inclusive o estudo para assinantes. Ah, eu não consigo assistir na sexta, você pode assistir depois o estudo, porque todos ficam gravados. E os que já tiveram também, que você já perdeu, ficam gravados. Então, é assim que funciona o KardecTube. Como sempre, tenho aqui meu irmão, meu amigo, Lauro Rodrigues, do canal Estudar Kardec, que você também tem que conhecer, tem que se inscrever, que me acompanha aí nesses estudos, e eu vou passar para ele dar as boas-vindas também. Obrigado, Michel. Boa noite para você. Boa noite para a galera, para você que está nos acompanhando nesse momento. Recados dados, né? O Michel passou aí. Mas só queria tentar complementar no que ele disse a respeito da revista espírita.net, essa que nós vamos estudar hoje, que vocês vão perceber também que muitos dos médios, os médios que compõem o grupo do IPEAC, por exemplo, né, que fornecem esse material no qual nós vamos estudar, revistespírita.net, eles também evocam em casa, os espíritos se manifestam nos seus lares, levam essas comunicações para o grupo apreciar, fazer uma crítica, um estudo. Então, aquilo que o Michel falou, é muito parecido, muito semelhante com aquele modelo utilizado por Kardec, que é o modelo ideal para quem realmente quer conversar com os espíritos. E vocês vão perceber aqui, você que talvez está chegando agora, volte no vídeo anterior a esse, vocês vão pegar lá do início e depois de sequência aqui, né, claro, revendo esse vídeo de hoje. Vocês vão perceber o quanto vão acompanhando a evolução do espírito, fase a fase, no mundo espiritual, até a possível melhora desse espírito, até mesmo a questão da reconciliação, no caso que nós vamos observar estudar aqui. Então, realmente algo gratificante quando se percebe o resultado que essas evocações, esse intercâmbio, né, com o mundo espiritual é tão produtivo, desde que se saiba fazer uso. Aí é o que o Michel disse agora, venha para sexta-feira, assine e vamos estudar o Livro dos Médiuns aqui no KardecTube, tá bom? Então, recado dado, Michel, passo para você. Isso aí. Então, para contextualizar o caso real que nós estamos estudando, que, como eu falei, está em outubro de 2024, lá no revistaespírita.net, lá tem uma barrinha de busca, você pode também digitar e você acha, né? É o caso do senhor N.
Lembrando que, assim como Kardec fazia, eles não colocam um nome, né? Porque o que importa é o ensinamento, a história, não é expor as pessoas. Mas o senhor N é um senhor de idade, que um excelente pai de família, um excelente avô, que tem aí mais de 70 anos de idade. E no finalzinho de 2023, ele que foi sempre uma pessoa prestativa, uma pessoa que gostava de fazer exercício físico, ele sai de casa e passa um tempo cuidando de um parente que estava doente. E quando ele retorna para casa, ele começa a entrar numa depressão muito forte. Ele não quer se alimentar, ele começa a falar em suicídio. Então, essa mudança no senhor N choca a família, a esposa. Eles não eles não são espíritas, mas a esposa do senhor N tinha parentes que eram espíritas e resolveu pedir ajuda. Então, esses parentes convidaram a própria esposa para uma sessão de evocação, eles evocaram os anjos de guarda, e os espíritos ali então disseram que realmente havia um espírito contribuindo para esse caso do senhor N, e o próprio sogro do senhor N, que já havia desencarnado, deu orientações, né, para que se ajudasse o máximo possível o senhor N. Logo após isso, eles evocam o dito espírito que estava causando isso, né? O espírito não gosta de ter sido chamado, porque agora os médiuns e o grupo, ao conversar com o espírito, ele mostra muita revolta, um baixo nível, né? Ele, inclusive, xingou o grupo, e fala que quer vingança contra o senhor M. E então, o que que o grupo está fazendo? Eles estavam primeiro tentando entender quem era esse espírito, o que ele queria, porque uma vez que era ele que estava contribuindo para essa situação do senhor N, você, evidentemente, quando tem uma situação dessas, você procura tratar a pessoa que está com o problema, mas se as evocações mostrarem que tem um espírito ali obstinado e causando aquilo por vingança, como é esse caso, você também tenta moralizar, conversar com o espírito vingativo. Você tenta mostrar para ele que tenta convencê-lo a parar com aquilo, né, a mudar de ideia. É um trabalho, muitas vezes difícil e delicado, porque você vai pegar alguém que está com ódio de outra pessoa, causando mal por uma influência espiritual. Então é uma conversa que exige muito tato, muito bom senso, estudo, experiência, sinceridade de coração, autoridade moral, respeito. E a evocação sempre dos anjos de guarda que nós temos e Kardec ensina. Você pratica as evocações sempre evocando os seus anjos de guarda, porque eles são os superiores e vão dar o melhor auxílio, né? Então, onde a gente parou na história? Na segunda conversa. A primeira conversa foi mais improdutiva, digamos assim, porque o espírito não estava querendo muito falar. Mas na segunda conversa, a gente vai retomar aqui do início, porque a gente parou logo no iniciozinho para você acompanhar. Eu vou colocar aqui. Então, aqui é a segunda conversa. Vejam que isso aconteceu em outubro de 23. Mais ou menos um mês ali depois, ou quase um mês depois do senhor N ficar do jeito que ele estava ficando, né? Depressivo e tudo mais. Então, aqui o pessoal narra, né? Nessa segunda conversa, o espírito deixou mais clara a sua revolta, a causa da sua revolta. Então, você tenta entender por que que o espírito está fazendo aquilo, né, para outro. Esse é o caminho. Por isso a importância da evocação. Você evoca o espírito, pede para os anjos guardiões se é possível evocar. Eles dizem que é possível, você evoca e aí tenta descobrir o que está acontecendo. Assim que foi chamado, começou a falar nesses termos. Então agora é o espírito que está causando a obsessão
que fala, né? Eu achei que a nossa conversa de ontem era suficiente, mas pelo jeito não foi. A gente já vê que não é um espírito fácil, né? Como a gente comentou semana passada, esses espíritos, como qualquer pessoa que está fazendo mal para outro, que está revoltado com outro, quando alguém resolve intervir, a pessoa pode ficar revoltada e fazer ameaças, reclamar. E aí eles devolvem, né, a pergunta, o pessoal, os evocadores, né? Por que julga que deveríamos abandoná-lo se ainda sofre? Não faremos isso, queremos vê-lo livre dessas correntes que lhe machucam. E aí o espírito responde: não existe corrente nenhuma, é só um justo acerto de contas, porque temos um código de honra a ser respeitado e eu não abro mão disso. Então aqui o espírito começa a revelar a história, né? Ele tinha uma espécie de código de honra com o senhor N no passado. Ele dá a entender que então ele está cobrando essa honra aí que foi manchada, esse código aí que foi desrespeitado, né? E como a gente comentou semana passada, a gente viu ali o bom senso do evocador, né? Porque ele diz assim: me deixem em paz, né? Não se metam. E o evocador, ao invés de afrontar o espírito, que seria um equívoco, né? Não é esse o objetivo, não é porque você está conversando com um espírito que está fazendo mal ou desejando mal que você vai retribuir com o mal, a gente comentou isso. Então, eles com muito tato e equilíbrio dizem: olha, a gente está preocupado não só em livrar o senhor N do sofrimento, mas você também. Porque quem faz o mal também, ao gastar esse tempo, tá fazendo mal para si mesmo. Toda vez que a gente se dedica a fazer mal para o outro, a gente também está se envenenando, né? Isso é uma coisa clássica que a gente diz até o ditado popular, né? O primeiro a provar do veneno é a gente mesmo. Então eles têm esse tato de mostrar para o espírito, a gente não quer simplesmente expulsar você. A conversa com os espíritos, mesmo com esses espíritos, não é a ideia de expulsá-los, odiá-los, o que poderia causar mais revolta, mas é mostrar que você também quer ajudá-lo, né? Ninguém verdadeiramente feliz vai estar dedicado a fazer o mal para o outro. Toda vez que a gente se preocupa em fazer o mal para o outro, a gente está infeliz. A gente está fora do equilíbrio. Então, mas o espírito, num primeiro momento, ele não se sensibiliza, né? Não fica sensibilizado com isso. Ele só diz: olha, eu não tenho sofrimento nenhum, não tem corrente nenhuma. É, o que eu estou fazendo tem a ver com o nosso código de honra e eu não abro mão disso. Então o espírito está teimoso, como é uma pessoa revoltada e obstinada a se vingar de outra, né? Todo mundo já viveu, já viu um caso assim. É bem assim, não é numa primeira conversa que você consegue fazer a pessoa cair em si ou baixar a guarda. Exige um esforço e muito equilíbrio, né? E aí eles começam, o evocador aqui, na pergunta 2 ele começa a trabalhar de outra maneira para tentar acessar esse espírito, né? Porque quando o espírito diz que há um código de honra que ele tá aí exercendo o direito dele, o evocador ele faz um raciocínio muito inteligente em forma de pergunta para que o espírito pense, né? Quem criou esse código de honra? Foi Deus, nosso Pai, que é justo e bom? Então, através dessa pergunta, o que que o evocador está dizendo para o espírito? Fazendo o espírito pensar: peraí, você está falando de um código, mas esse código que você dá tanto valor, ele é uma lei de Deus, uma necessidade, ou é você que inventou? Ou ele é simplesmente uma lei criada entre vocês, que, portanto, não tem necessidade de existir? E o próprio espírito reconhece. Veja que aqui é uma primeira maneira de, entre aspas, quebrar o espírito, né? Mas no sentido de fazer ele perceber, ele mesmo falando, vai admitindo e percebendo que aquilo não, que aquilo é um erro, né? Porque o espírito responde: não poderia ser Deus. Sabe por quê? Porque ele não deve estar interessado em todas essas barbaridades. Então fomos nós mesmos que criamos esse código. É assim que as coisas funcionam. Então veja que ele não atribui a Deus, ele faz questão de mostrar que Deus não tem nada a ver com isso.
Mas ao afirmar isso, ele mesmo está admitindo, bom, se é uma coisa que Deus não tem nada que ver, então não é o caminho correto, né? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem que tirar Deus, ou tentar afastar a ideia de Deus, é porque não é correta. Então veja que maneira inteligente de fazer o espírito ir percebendo, né? Agora aqui a gente entra onde a gente tinha parado, né? Eu vou ler aqui, comentar e já passo para o Lauro, quem estiver também nos assistindo, se quiser comentar, perguntar. Aqui de novo é o evocador, são as pessoas ali do grupo, né, que estão conversando com o espírito. Segundo esse código, todo aquele que deve paga amargamente, caso tenha cometido algum ato de barbárie, como você disse. Então agora eles vão explorar a ideia que o espírito está fixado no tal do código de honra, né? Então eles vão explorar isso. Olha, o que é um código de honra? Se alguém descumprir o acordo, essa pessoa deve ser punida. Isso é um código de honra. Aí eles dizem, e você sofreu um ato de barbárie no passado, não foi? Sim. Então o espírito, sim. Aonde que eles estão querendo chegar? Bom, se há um código de honra e você está reclamando que sofreu, e essa é a causa dele querer se vingar, mas peraí, se você sofreu é porque você descumpriu o código de honra. Então você tá bravo, você defende um código que você tá revoltado porque o código foi cumprido, porque você foi quem sofreu as consequências. Olha como o espírito não estava parando para pensar, porque ele ficou cego pelo ódio. Eles inventaram um código entre eles ali, mas aí quando ele sofreu, ele não gostou. Agora ele quer vingança. Mas peraí, se ele quer vingança, se ele quer fazer o mal para o senhor N para cumprir o código, mas ele está reclamando de algo que o senhor N fez cumprindo o código. É uma contradição, né? Eu vou ler a 4 aqui e já passo para ti, Laura. Então, olha só. Por qual infração ao tal código de honra você estava sendo punido? Quem estava lhe aplicando a pena? Aí o espírito não funciona assim. Ele sabia muito bem o que fazia e fez. E fez o que fez porque sentia prazer em fazer. Então é justo que se devolva a ele o que ele merece. Eu só posso dizer a vocês de novo que parem de se intrometer nisso. Então o espírito começa a entrar em contradição, porque ele quer se vingar do senhor N, sendo que o senhor N aplicou contra ele o código de honra. Então, se o senhor N aplicou contra ele esse código, é porque ele fez algo errado e agora ele está revoltado com o senhor N e quer aplicar de volta o código. Mas percebe o ciclo vicioso que os dois estão? Um fica aplicando no outro e se vingando, mas peraí. É isso que eles estão chamando a atenção para começar a desconstruir a ideia que está causando essa obsessão. O tal do código de honra que ele quer cumprir. Então eles estão tentando mostrar para o espírito que não faz sentido isso. Porque aí agora ele pega e se vinga do senhor N em nome do código. Aí lá no futuro o senhor N, revoltado com isso, se vinga também em nome do código. Aí ele se vinga. Mas para aí, abandona esse código, né? Porque eles ficam num círculo vicioso que cada hora um quer se vingar do outro. Mas e se cada um parar de se vingar do outro, não tem mal, não tem dor, não tem sofrimento para ninguém. E isso pode parecer uma coisa boba quando a gente lê, mas o ser humano é assim, né? É como as guerras, né? Aí um começa a guerra, aí vai lá, aplica a guerra no outro. Aí o outro devolve porque quer a guerra. Aí assim fica um ciclo infinito, mas é só parar, né? Porque ambos estão perdendo tempo e se causando sofrimento. Então, o primeiro passo é mostrar no campo da reflexão, porque o campo do sentimento é mais difícil, né? Então, para você ir amenizando a raiva, o ódio, você começa a propor perguntas para a pessoa refletir sobre aquilo. Porque para mudar o ódio, você tem que usar a razão para poder atacar esses sentimentos, porque o sentimento é mais difícil, né? Lauro, passo para ti. E, curiosamente, a gente fica encantado com Kardec, né? Porque quando a gente estuda a escala espírita, nós estamos estudando a escala espírita no nosso estudo de O Livro dos Espíritos na segunda-feira, a gente vê a característica do espírito de terceira ordem, né? O orgulho,
uma vez que dominado por esse orgulho, pelo orgulho, a capacidade de raciocinar, ela fica vulnerável. Né? Então, o espírito se deixa levar por uma emoção, por esse orgulho, que não deixe, não faça, não permite que ele raciocine. Então, ele vai imputar o sofrimento dele ao outro, ele vai procurar meios de culpar o outro, né? E ele não consegue enxergar que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a causa está em si mesmo. Né? O outro é como ele, né? O espírito de terceira ordem, como nós, que erra, claro, natural, estamos aí nessa condição de aprendizagem, mas, né, como repetido, pelo simples fato do espírito não conseguir raciocinar, porque ele está tomado da razão, né? Ele acha que está com a razão, então sempre ele vai querer culpar o outro, perseguir o outro, né? A grande diferença que tem aqui no caso, que a gente vai ver, que estando encarnado, admitir isso é muito difícil. A própria influência do corpo, da matéria, do meio. Mas para o espírito já desencarnado, né, que a capacidade de reflexão dele aumenta, as faculdades de espírito se ampliam, por mais atrasado que ele seja, isso o coloca numa condição mais maleável para as reflexões, né, nos quais as perguntas que nós estamos estudando aqui, e o espírito vai meditando e vai percebendo realmente, de fato, que a causa do sofrimento está em si mesmo. E ele vai aí depois, Michel, você me confirma isso. Mas à medida em que ele consegue ir raciocinando, ele vai, talvez, e aqui depois, por isso que eu quero ouvir a opinião do Michel, talvez ele vai conseguindo relembrar com muito mais minúcias o que ocorreu em existências, ou numa existência passada, onde criou essa bola de neve, igual o Michel acabou de falar, um persegue o outro, você violou um código, aí você vai virando essa perseguição. Então, como o espírito, e dirigindo as perguntas corretas, por isso Kardec nos ensina, lá no capítulo 26, né, perguntas que se podem fazer aos espíritos no livro dos médiuns. Como fazer essas perguntas? Para que a gente possa obter o melhor, né, resultado possível. Então, eu acredito que à medida que o espírito ele consegue concatenando as ideias, ele começa a se introjetar e perceber que realmente o problema não é tão exterior, mas é muito mais interior. Acredito que ele vai conseguindo rebobinar, por assim dizer, né? A sua memória vai voltando no passado e ele encontra a causa, a fonte de todo o mal, e eu acredito que aí fica mais fácil de tratar. Michel, veja se eu estou correto nesse raciocínio, se não, você pode me corrigir, fica à vontade, Michel. Não, mas quando a gente está cego, né, porque a gente se entregou para algum sentimento, e no caso o sentimento de ódio, de vingança, isso vai contaminando os seus pensamentos, as suas ideias. Então, isso vai fazendo você produzir pensamentos em que você não raciocina mais direito, né? Então você conta só parte da história, então você conta só a parte que a parte que você foi o maltratado, o enganado, a pessoa que sofreu, mas aí você esconde a parte que você contribuiu, ou a parte que você errou. É próprio dos sentimentos desequilibrados e do orgulho fazer isso. A gente faz assim, a gente conta meia história, né? E a gente não quer pensar muito, enxergar a verdade, por quê? Porque se a gente começar a pensar muito e buscar novos raciocínios, a gente vai ver que a coisa não é bem assim, e aí a gente vai ter que largar aquele ódio, aquela vingança. Então, os espíritos, assim como a gente, porque nós somos espíritos, é muito comum isso acontecer. O que que o pessoal das evocações, os evocadores aqui estão fazendo
de uma maneira muito hábil e com certeza sob a inspiração dos anjos guardiões. Por isso, a importância de ter os anjos guardiões ali, né? É fazer perguntas para o espírito que, ao responder, o próprio espírito vai percebendo que a sua atitude não faz muito sentido, porque ele está fazendo para o senhor N algo que o senhor N fez para ele. Então ele está agindo igual. Ele está reclamando. Aliás, esse é o problema da vingança. Esse é o círculo vicioso da vingança, que é o próprio ensino de Jesus e, evidentemente, o Espiritismo vem mostrar que você não tem que retribuir, porque se você retribui, você ou é igual, você acaba se tornando igual àquele que você diz odiar, então você reclama da injustiça, do ódio, do mal, mas você está fazendo igual, então você se igualou, ou muitas vezes você pode até fazer pior. E você fica num ciclo vicioso, porque daí eu faço mal para ti, tu faz mal para mim, porque eu fiz mal para ti. Daí eu faço mal para ti, porque tu fez mal para mim. E aí a gente fica, passa anos, passa uma vida, passa séculos. O que que vai ensinar, o que que o ensinamento de Jesus e claro que aí Kardec vai aprofundar mais isso com os espíritos em suas obras. Você tem que romper esse ciclo, que é a ideia do perdão. Você rompe o ciclo. Você não devolve o mal. Não é que você não possa evitar o mal, se proteger do mal e até fugir do mal. Você pode, evidentemente que não é uma ideia irracional de você, não, eu sou cristão, eu sou espírita, então faça o que você quiser comigo. Não, você pode evitar, se proteger, fugir, mas você não continua o ciclo, você não devolve. E esta pessoa que fez vai ter que responder perante as leis de Deus o que ela fez. E você não se compromete, então você não vai fazer parte mais daquilo, porque você rompeu o ciclo. Então é isso que eles estão tentando mostrar para esse espírito, tentando mostrar para ele, olha, alguém, a ideia de dar a outra face, né? Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que parar primeiro. Alguém vai ter. Então cabe a você, quando se conscientiza, disso, parar. Ah, mas o mal que a pessoa fez. Ah, mas tudo que. Veja, ela vai responder perante Deus. Não, não cabe a gente se vingar. A gente pode tomar medidas corretas para se proteger, para aquele mal não nos atingir. Se é, por exemplo, vamos pegar um exemplo terreno aqui, se às vezes envolve justiça dos homens, né? Você pode recorrer à justiça humana, mas você não vai usar esse instrumento da justiça humana para se vingar, para fazer algo que não tem necessidade, simplesmente para retribuir o mal. Percebe? É diferente. E é isso que eles estão tentando mostrar para esse espírito. E aí o espírito vai. Aí tem duas possibilidades. Ou o espírito começa, ao responder, enxergar como ele está se contradizendo, e aí ele vai mudando as ideias e os sentimentos vão mudando também. Ou o espírito pode fugir, né? Como ele dá a entender aqui. Ele fala, ó, o que ele diz aqui, ó. Ele fala no finalzinho da 4, né? Eu só posso dizer a vocês de novo que pare de se intrometer nisso. Que é próprio do orgulho. Você vai vendo que você está errado, ou você está vendo que a coisa não é bem assim, e você, não, chega dessa discussão, saia daqui. Ah, você foge da verdade. Se você ainda é teimoso, endurecido, como Kardec classifica os espíritos, o orgulho faz com que você ou comece a admitir e a despertar, ou que você fuja da verdade.
É um momento delicado da conversa com esse tipo de espírito, porque o espírito pode sair dali e não querer dar mais satisfação. Mas muito provavelmente pelo sentimento, pela seriedade do grupo, o espírito ele sente uma confiança, a inspiração dos bons espíritos. Isso ajuda a fazer o espírito se sentir mais confiante, mais abraçado. Então ele não. Mas pode ter o caso que o espírito diga: olha, eu não quero saber, posso estar errado, mas eu quero é me vingar. Pode acontecer. Mas eles vão continuar. Aqui na 5 eles vão tentar aprofundar um pouco mais para mostrar essa contradição do espírito, né? Eles dizem: olha, nós queremos entender o seu raciocínio sobre o código de honra a que se refere. Parece que todo aquele que sofre, sofre justamente, e você sofreu. No entanto, você só guardou a lembrança a partir de quando sofreu, sem considerar a causa do seu sofrimento de então, que deve ser justo, segundo seu código. No passado, você não estaria sendo punido por uma violação do código de honra? Talvez não tenha sido ele quem desencadeou a desgraça, mas você. Olha que interessante o raciocínio que eles colocam. Você está reclamando que sofreu. Mas se você sofreu, sofreu justamente, porque era o combinado do código. Por que você quer vingança? Se quem provocou primeiro foi você. Aí ele continua, né? Estávamos em condições de igualdade. Ele fez porque quis fazer. Condição de igualdade. Então ele está reclamando do código ter sido cumprido, porque nesse caso era ele que estava sofrendo. E agora ele quer fazer o outro sofrer em nome do código. Olha a contradição, né? E até mesmo a hipocrisia que a raiva nos leva. E eles insistem, né? Hoje você faz o que faz porque quer fazer, não é? Então eles vão mostrando pro espírito que tudo que ele acusa o senhor N, ele está fazendo igual. Ninguém lhe obriga a fazer o mal. Façamos o seguinte raciocínio. Hoje você faz livremente o mesmo que acusa seu inimigo de ter feito no passado. Não estaria ele naquele tempo fazendo livremente algo para puni-lo também? Então, é muito, muito bom esse argumento que eles dão para o espírito, né? Tudo que você está acusando o senhor N, você está fazendo igual. Mas por que que agora, quando você está fazendo, é justo, quando o senhor N fez, não era? Ele responde: qual a diferença se quem deu o primeiro corte foi ele? Então a reclamação dele é: bom, eu só estou devolvendo o que ele fez primeiro. E aí o grupo diz: você se lembra de quem traiu primeiro? Quem foi o primeiro a trair a confiança do outro? Sim, eu lembro, eu sei. E o espírito para. Porque aí claro, ele se tocou, né? Ele disse que o primeiro a causar sofrimento foi o senhor N. Tá, mas o senhor N foi o primeiro a causar sofrimento porque ele foi o primeiro a trair. Então quem iniciou tudo foi ele. Olha, de pergunta em pergunta, eles foram fazendo o espírito admitir que ele começou tudo isso. E eles insistem, né? Quem foi? E nota que o espírito veio dizer fui eu, ele dá uma resposta que é típica de quem tá teimando ainda, né? Acontece que quando se tem uma guerra, quando se tem um objetivo, a única coisa que deveria ser respeitada é a honra daquele que luta. Se houve traição ou não, a questão é o respeito, a honra. Então, nota, ele já sabe que foi ele que começou. Mas agora ele tá achando um outro problema, porque ele quer uma justificativa para poder se vingar do senhor N. Embora ele já tenha percebido que ele faz igual e que ele começou esse processo de traição um contra o outro. E eles vão insistindo. Olha, eles são muito. Você nota que o evocador é muito experiente, né? Porque ele vai, de uma certa maneira, encurralando o espírito, mas com tato, né? Com questionamento. Mas é para fazer o espírito. Porque quando você faz o espírito perceber e admitir que errou, você tem o primeiro passo. É quando você quebra o orgulho, né?
Então você vai fazendo questões até o espírito já percebeu que está errado, ele só falta ele admitir. Então é assim que você vai mudando aquele estado do espírito. Aí a traição não é uma desonra? Trair um amigo não é um ato desprezível? Desprezível? A resposta, porque o espírito já percebeu, né? Ele nunca foi meu amigo, porque o espírito já percebeu que o evocador está se referindo a ele, mas você está fazendo isso contra um amigo e você está reclamando? Tá, mas ele nunca foi meu amigo. A, trai... a traição era para proteger outros de uma desgraça maior. Ele fica dando desculpa. Quando é o lado dele, ele fica desculpando, né? Quando é o lado do senhor ele fica acusando. Essa é a nossa contradição. E vejam, isso aqui é a situação nossa de espírito imperfeito, né? Que a gente faz tanto na vida encarnada e a gente vai continuar fazendo na vida do mundo dos espíritos, se a gente continuar teimando, né? Se a gente continuar alimentando o orgulho, o ódio. É sempre a questão de ter dois pesos e duas medidas. É uma medida para o outro e uma medida para mim. Olha o que é o egoísmo, né? Eu faço o mesmo, mas quando eu faço, tem uma desculpa, tem um porquê, tem um sentido. Quando o outro faz igual, não, daí ele tá errado e ele merece sofrer. Esse é o problema do ódio que nos cega e faz a gente ser injusto. Por isso a ideia de Jesus, né? Você, aquilo que você quer para você, você tem que querer para o outro. Por que que eu só quero para mim e não quero para o outro? A gente é injusto. E aqui a gente vê isso. Quando é ele, ele desculpa. Quando é o senhor N fazendo a mesma coisa, aí ele, não, mas veja, sempre uma desculpa, né? Lauro, se quiser comentar alguma coisa até aqui. Eu fico pensando de modo geral, baseado nessa conversa que nós estamos estudando aqui, muitas das vezes a gente se pergunta, né? Por que que eu estou num mundo como esse? Eu não merecia estar num mundo como esse, onde há tanta violência, tudo quanto é desgraça que você puder imaginar, nós estamos inseridos, né? Aí é bem essa característica aqui. Se a gente conseguisse lembrar porque estamos aqui, a gente entenderia melhor e lidaria melhor com a situação. Enfrentaria essas dificuldades, esses obstáculos, com muito mais racionalidade, não totalmente emoção, né? Então, no caso do espírito aqui, o espírito, ele entende que ele é a vítima. Mesmo agora ficando claro que ele é a causa, né? Que ele está agindo, daquilo que ele recriminava, ele está agindo. Agora, então, pegando em proporção maior a humanidade, então, por exemplo, fica fácil fazer reflexão. Né? Se Deus é soberanamente justo e bom, e se eu estou nesse mundo de prova e expiação, conforme o Espiritismo nos ensina, é uma causa. Então, a causa ela não está exterior, ela é interior. Se eu estou aqui, porque realmente algo no meu passado, como espírito, eu pratiquei e acabei, né, tendo que ficar ligado a esse mundo, um mundo como esse nosso, por questões mesmo meramente moral, não tem que atribuir ao outro. Mas eu fui assaltado, eu fui enganado, eu fui... Né? Tá ótimo. É o contexto em que você está, é o mundo em que você está. Você lida com espíritos encarnados inferiores como você, no meu caso, como eu, né? Então, eu não posso esperar o melhor. Eu tenho que sempre me precaver, fazer as melhores escolhas. E aí, Michel, dentro desse quadro que nós estamos aqui estudando, eu poderia dizer, a gente voltando, por exemplo, nós pegamos a obra do Descartes, né, do René Descartes, As Paixões da Alma, é bem essa característica, né? Esse espírito dominado por essa paixão, ele né, deixou isso ir ao extremo de que agora ele deseja vingança por vou dizer, um ódio, né? Aquele ódio desequilibrado que ele sente pelo outro, porque ele acredita que ele tem que ser vingado, né? Ele foi injustiçado, ele foi prejudicado pelo outro.
estaria bem nessa condição dessas paixões desequilibradas. Seria isso. Sim, ele se entregou, né? Ele se entregou pro ódio e passou a agir, a se dedicar a isso, né? Passou a se dedicar à vingança, viu? Ele estava influenciando o senhor N a se suicidar. Então, mas esse é o problema. Mas tu lembrou muito bem. Como é que a gente conta a história no mundo de espíritos imperfeitos? A gente conta a história do momento que a gente está sofrendo para frente, mas o passado que veio antes disso a gente não conta, né? E esse é um ponto que o Espiritismo colocou e trouxe através da sua revelação, que a gente tem que colocar na balança. A gente não pode olhar a vida na Terra e os contextos que nós estamos vivendo apenas como se tivesse começado agora. Há um passado que o Espiritismo demonstrou que existe. Há um passado. Então, muitas circunstâncias em que a gente está sofrendo, nós causamos isso para muitas pessoas. Então, a gente pega só o retrato do momento que a gente está sofrendo e se coloca como vítima, como injustiçado. Mas e o passado que eu causei? Eu causei. Ou então, caso eu não tenha causado e esteja sofrendo mal de alguém, como é que o Espiritismo coloca? Bom, mas se você tá nesse mundo inferior de provas e expiações, você escolheu essas provas porque você entendeu que era o melhor para o seu crescimento. Então também não é injusto, porque mesmo que você passe por alguma coisa que não tenha relação com o passado, no sentido de você ter causado, mas você escolheu essas provas, porque você entendeu no mundo dos espíritos que era o melhor para o seu crescimento. Então você não pode se colocar na posição como se só existisse essa vida daqui para diante, ou como se você fosse vítima, ou você não causou, ou você não escolheu. Não, você escolheu. E você teve condições de encarnar num planeta desses porque você ainda é inferior. Se você não fosse inferior, você não estaria num mundo onde pessoas fazem mal para as outras. Então, se você julga que você é vítima, e aí, por ser vítima, você acha que tem o direito de retribuir o mal, aí agora você continua nesses mundos onde ainda existe o mal. O único jeito de você escapar disso é você não sendo como essas pessoas, como esses espíritos. Porque aí você sai desse ciclo e pode habitar mundos melhores. Enquanto você está retribuindo, você está se igualando e você nunca sai desse ciclo, você fica tendo que reencarnar para reparar. Então, qual é a ideia do espiritismo? Você não retribui o mal. Você não retribui. Você começa pela ação. O sentimento é mais difícil, né? O sentimento é mais difícil, mas pelo menos a ação você não realiza. Você fica com ódio, você fica revoltado, mas a ação você não realiza, você segura. Veja, você já está rompendo o ciclo. Você já não está se comprometendo. Está se comprometendo quem fez o mal. Se você não devolver o mal, você não se compromete. Quem se compromete é quem fez o mal. O pior é para quem fez o mal, não para quem sofreu. Agora, se você sofre e retribui, agora você também é quem fez o mal. Bom, então agora você tem os dois comprometidos. E aí você tem que ficar reencarnando para reparar em mundos assim. Então é uma questão racional, inteligente que o Espiritismo diz. Você não retribui o mal. Você evita tudo o que for possível para você não sofrer esse mal, mas você não devolve ele.
Porque aí você não está se comprometendo. A pessoa se comprometeu. Vai ter que reparar, vai ter que responder para Deus. Mas não cabe a você. Você não pega para você aquele mal, que é a ideia do perdão. Você não deixa que o mal do outro lhe faça mal. Você não permite isso. Mas óbvio, você começa pela ação. Você não vai conseguir começar pelo sentimento. Então você tá lá cheio de raiva da pessoa, mas olha, pelo menos o mal para ela eu não fiz na ação. Eu fiquei com ódio, mas já não retribuiu, mas já é um passo, né? Já é um passo, porque aí você começa o processo de libertação. Até que chega um momento que isso para nós ainda é muito estranho e distante, né? Mas chega um momento que se alguém lhe fizer o mal, você nem ódio sente. Olha, quando a gente conseguisse, e isso é um espírito bom para cima. O espírito bom, ele não pega para ele nunca. Ele não pega o mal, o seu mal ele não pega para ele, porque ele sabe que é o seu mal. Quem, a gente diria em linguagem popular, quem tá lascado é você. Quem tá lascado é quem faz o mal, não quem sofre. Não estou dizendo que você precisa aceitar sofrer o mal. Isso seria irracional. Estou falando para você não retribuir o mal com o mal. E qual é o auge do espírito mais evoluído? Ele não só não retribui o mal, como ele retribui com o bem, que é o chamado amor aos inimigos, que é um tipo de amor que foi Jesus quem trouxe. E que, evidentemente, demorou e ainda demora muito para a humanidade entender, né? Você não só não retribui, como você retribui agora com o bem. E por isso que o Livro dos Espíritos vai colocar Jesus como um modelo e guia, né? O tipo mais perfeito. Porque lembra do momento, o auge do momento de sofrimento do Cristo, depois de ter sido humilhado, traído, torturado, crucificado, ele fala do perdão, né? Olha a evolução. Ele fala do perdão. E ele foi ferido fisicamente. Fisicamente e moralmente. Porque, olha só, ele teve o ferimento físico, que causa dor física, que já faz a gente reagir naturalmente, por instinto de conservação. Ele teve, ele foi traído, que é uma dos piores sofrimentos, porque é alguém que você gosta e confia, lhe trai, e foi humilhado, perseguido, debochado, e tudo isso Abandonado, né? Abandonado. e vai falar em perdão. Vai falar em perdão. Imagina ele como espírito puro, o poder que ele tinha de fazer o que quisesse, que é a situação mais, que dá mais mérito ainda. Ele tinha poder, porque é um espírito puro que domina a matéria. O que Jesus poderia ter feito se quisesse. Mas aí ele deixa aquilo acontecer e ainda fala em perdão. Claro que se o materialista comenta essa história, ele vai achar muito lindo, mas ele vai dizer assim: mas Jesus era uma exceção. O que que o Espiritismo vai mostrar? Jesus foi uma exceção porque ele já estava lá como espírito puro, já chegou lá. Mas nós podemos chegar nessa fase. O materialista não acredita que você pode se tornar um Cristo. O Espiritismo vai mostrar, através da lei do progresso e das diversas encarnações, que um dia a gente vai chegar lá. Mas você não precisa começar assim, né? Até porque você não vai conseguir. Não adianta eu dizer assim, eu quero ser um espírito puro hoje. Não vai conseguir. Mas você pode começar de alguma maneira. Como que eu começo?
Você tem que se analisar e cada um bolar a sua estratégia, mas você tem que começar. Mas o primeiro caminho é: não devolva o mal. Não faça a ação do mal. E é isso que esse espírito, como ele não entendia isso, não queria entender, veja, ele estava levando outra pessoa ao suicídio. Então ele ia ser homicida. Olha o descontrole até onde vai a nossa capacidade de vingança, que a gente é capaz de devolver o mal tirando a vida da outra pessoa. E aqui no caso, espiritualmente, ele estava influenciando o senhor N a fazer isso, né? Aqui tem só, porque a gente tá no finalzinho, pra gente não. O pessoal do grupo fala, né? Mas ele confiava em você. Aí o espírito responde: ele não confiava e não confia em ninguém. Aí tem uma observação muito interessante. Talvez por influência desse inimigo invisível, o senhor N tem a mania de repetir com certa constância que não confia em ninguém. Olha que interessante essa observação. Isso aqui é interessante por vários motivos. Porque olha o que a invocação é capaz de nos dar conhecimento para a gente entender a psicologia do espírito, né? É uma informação que só a evocação é capaz de nos mostrar o quanto a influência dos espíritos podem estar ligados a muito do que a gente tem de mania, de comportamento, porque o senhor N tinha a mania de sempre repetir, né? Eu não confio em ninguém, eu não confio em ninguém. E essa resposta do espírito, dizendo ele não confiava em ninguém, ele não confia em ninguém, ressoou para eles como, olha que curioso, o senhor N está sempre repetindo isso e agora o espírito falou isso. Pode ter uma relação, né? Pode falar lá. Não, e por isso que Kardec sempre ele vai frisar que é importante, quando é feito o pedido de evocação, o parente ou amigo, aquela pessoa interessada, esteja, né? Porque com certeza, acredito eu, que isso aqui foi a própria esposa quem disse: olha, ele ficava sempre fazendo essas afirmações, né? Muito bom, exatamente. Essa é uma outra característica. A vantagem de você ter a esposa ali presente, que conhece o senhor N, é que ela pode identificar nas falas dos espíritos, confirmar a identidade, né? Então é bem como tu falou, o espírito disse algo que, através do médium, que a esposa pode ter dito, olha, ele repete frequentemente que ele não confia em ninguém. Então essas observaçõezinhas vão confirmando a manifestação, a identidade, vão juntando os pontos, né? Isso é o rico de você participar da evocação. Então, a pessoa que estuda e depois pratica evocação, ela vai viver muito isso. No próprio diálogo com os espíritos, as coisas vão se confirmando e fazendo sentido. Várias coisas que talvez você passasse uma vida inteira sem perceber. Que tudo tem uma relação. As coisas estão interligadas, né? Então, que nem eu falei, um comportamento esse que muitas vezes a gente tem um comportamento que a gente julga que, sei lá, por que que eu tenho? E o espiritismo, através das evocações, ele consegue alcançar a causa disso. Os espíritos influenciando, um passado, uma história com alguém. Então é muito rico que as evocações vão trazendo ao natural. Porque não se trata aqui de uma curiosidade vã, né? De eu simplesmente evocar o espírito e dizer, me conte o que eu fui na vida passada. Não, não, é dentro do problema que estava acontecendo, num diálogo bem intencionado e sério, as coisas vão se clareando ao natural. Então veja o quanto a gente pode. Quantos detalhes da nossa vida cotidiana a gente pode passar a avaliar, estudar e entender melhor. Quanto dos sentimentos que a gente tem no dia a dia, comportamentos, ideias, manias, que através das evocações a gente vai entendendo a causa.
Olha, é a maravilha das evocações. Se todos nós voltarmos a fazer, a aplicar, porque aí a gente tem acesso. Quanta coisa que eu tenho em mim que eu quero entender, quantas dúvidas que eu tenho sobre o meu comportamento, por que que eu sinto isso, por que que eu ajo assim. E agora, através das evocações, eu posso ter a ajuda dos espíritos clareando e me dando instruções de como entender aquilo, trabalhar aquilo. E são coisas que dificilmente, sem a ajuda dos espíritos e das evocações, a gente vai ter a solução e o entendimento. Mesmo, veja, não estou aqui desmerecendo, mas mesmo que você faça uma terapia tradicional com um psicólogo, que é algo de extremo respeito, de extrema ética, e que as pessoas têm o direito de consultar, de fazer, buscar o equilíbrio das emoções, entender as suas ações, mas mesmo o chamado psicólogo tradicional, ele não vai ter, muitas vezes, a condição de chegar tão fundo como as evocações vão poder clarear muitas coisas. Então, claro que você deve buscar a medicina, mesmo ela sendo materialista, ela pode contribuir com os limites dela, você deve buscar, deve respeitar. Mas a contribuição da evocação juntamente com isso, olha a diferença que ela vai ter. Olha o que a gente está vendo nesse caso. O senhor ele, se ele buscasse apenas um psiquiatra, ele ia receber ali um remédio, aí ia aumentar a dose, mas e a parte espiritual? Como é que as pessoas. Nem é muito, pode ser que. Poderia ser até que o suicídio viesse a acontecer, porque o remédio não ia dar conta, ou a terapia não ia dar conta. Mas a evocação foi descortinando um passado que os familiares, o senhor N, não lembrava. Ele poderia ter um sentimento, de repente, íntimo, de alguma coisa meio vaga, mas a evocação proporcionou entender isso. E todos nós temos um passado, e todos nós temos esse mundo complexo interior, né? Então imagina quanta coisa a gente tem para aprofundar e descobrir em nós mesmos através das evocações. E a gente vai deixar de fazer as evocações, sendo que eu tenho as obras de Kardec, eu tenho os grupos sérios, eu tenho a revista espírita.net. Então e veja, a gente ainda vai seguir, né, para até chegar ao final do caso. A gente está recém analisando um caso, a revista espírita.net está cheio de casos e de histórias diversas, né? Olha como é rico, olha que estudo psicológico, que estudo moral, é uma coisa fantástica, né? Tem uma pergunta aqui da Mari. Se houvesse suicídio, os dois estariam comprometidos. É, o senhor N já estava comprometido porque no passado ele fez mal para esse espírito. Aí o espírito resolveu se vingar. Agora o espírito que resolveu se vingar se comprometeu também. E pode ser, e se ele chegasse a se suicidar, o espírito provocou algo pior, porque o senhor N fez mal para ele, mas se o senhor N não tivesse feito, por exemplo, ele morrer, e ele fez por vingança o senhor N morrer, veja, ele fez algo pior. Então, muitas vezes a gente recebe um mal de uma pessoa, faz para o outro, e na hora de devolver, a gente devolve pior do que o outro fez. Então, a gente é pior do que a pessoa que a gente odeia, em alguns casos. Você já imaginou ser pior do que quem você odeia? Ninguém quer ser pior do que quem a gente odeia, mas muitas vezes a gente é. Vamos imaginar que o senhor N só fez o mal para ele, mas não tirou a vida dele. E agora ele estimula o senhor N a tirar a vida. É pior. E sem contar, né, Michel, que nessa existência com o senhor N, lá no início do texto, a gente vai ver um bom pai, um bom avô, né, uma pessoa quista na sociedade, querida, uma pessoa boa para servir. Então, ele já havia um esforço
em se melhorar, né? E isso já contaria de forma positiva, claro. Agora o outro vem para influenciar e acabar prejudicando aquele que estava começando a trilhar um caminho melhor. Isso pesa muito, né, Michel? Isso é muito comum. A gente vai continuar na semana que vem e vamos tratar disso. É muito comum quando a gente resolve mudar de vida, ter novos hábitos, novos comportamentos, as nossas velhas companhias reclamarem, né? Às vezes a gente quer melhorar e não melhora porque aí quem tá na volta da gente reclama, daí a gente fica. É muito comum isso. E isso acontece com os espíritos também. Você tinha uma turma e agora você não quer mais fazer parte daquela turma. Ah, eles vão cobrar, né? E aí a gente tem que persistir, porque a gente não pode deixar de fazer o bem e fazer o correto só porque as pessoas que a gente gosta não estão gostando. A gente tem que cumprir os deveres. Mas é muito comum em família, a gente quer fazer o correto e os próprios familiares reclamam. E aí a gente não faz para não desagradar a família, mas isso é imoral. Mas são contextos que a gente vive o tempo todo. Bom, já passamos aí 6 minutos. A partir da quinta que vem, nós vamos começar aí o 11º questão que eles fazem para o espírito. Vamos continuar a história até o fim, né? A gente segue aí caso por caso, mesmo que demore mais de uma quinta, a gente vai tentando aí explorar, refletir sobre. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Lauro e aos demais que aqui estiveram, que participaram, que deixaram comentários, que trouxeram questões. Estejam aqui quinta que vem. E amanhã às 11h30, tem Kardec ao meio-dia. E amanhã à noite temos o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos estudando a introdução do Livro dos Médiuns. Você quer participar? Assine o KardecTube, vá em Seja Membro e assine. E você pode ter acesso à live de amanhã e todas as outras que virão. O estudo de amanhã, das 20 às 21, é exclusivo para assinantes. Então, desejo a todos aí uma boa noite. Curtam e se inscrevam no canal antes de sair daqui. E passo para o Lauro para dar também os recados e se despedir. Eu digo que quando o estudo é bom, a gente nem vê o tempo passar. Se você não me fala, já havia passado 6 minutos, eu não tinha nem percebido. Bom, Michel, quero agradecer a você, agradecer a galera aí do chat, a você que, né, não quis se manifestar no chat de alguma forma, mas fique à vontade para deixar algum comentário no encerramento, após o encerramento do vídeo, lá nos comentários abaixo da descrição. Alguma questão que talvez você resolveu formular, deixe lá, que na semana que vem, no nosso estudo aí, com certeza, o Michel vai tratar disso aqui para a gente, tá? E também me despeço já convidando, mais uma vez, para o estudo de manhã do Livro dos Médiuns aqui no canal, no KardecTube. Então, vão lá, pessoal, se torne membro e se torne amigo. É amigo do KardecTube, Michel? R$19,99, não é isso? Amigos do KardecTube, R$19,99. A opção lá em Seja Membro para ter acesso ao estudo. Pronto. Então, pessoal, faça isso para que nós estejamos juntos amanhã e nas sextas-feiras seguintes para o estudo dessa obra muito importante para retomarmos, de fato, a prática da evocação. Um abraço a todos aí e nos vemos amanhã, pessoal. Obrigado.